Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que vêm seguindo o meu canal, a Bia Yala, nosso canal, aliás, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Tema de hoje, de internet, de fakes, mídia indígena, tecnologias, high-tech, startup, e essa programação linguística toda que está dando muitíssimo o que falar nesses últimos tempos, não apenas no mundo das pessoas, no mundo presencial, no mundo físico, como também no mundo virtual e principalmente no mundo virtual. Eu vou contar uma história aqui para gente que já está acima dos 50 anos, né? E que vem com uma trajetória de lutas, de estudos, de vivências, experiências, né? Eh, a gente vem fazendo, digo a gente, nós, as pessoas, aliás, acima de 40 anos, né, para cá, né, que somos os mais eh, neófitos ainda, né, no que tange à utilização dessas tecnologias, não apenas as tecnologias virtuais, sino também aos aparelhos, né, como o notebook, o microfone, o celular e apetrechos essenciais, né, para que pelo menos a gente possa inclusive fazer comentários, críticas, sugestões, ou trazer outras perspectivas diante dessas temáticas que são discutidas de uma forma bastante abrangente, muito pedagógica, educativa, mas que às vezes não trazem questões essenciais dentro do mundo virtual, o que significa o mundo virtual, o que são as redes sociais. E eu mesmo sou da época de, de quando nasceu o Yokut, por exemplo, né? E o Yokut eu tinha um computador velho na época, que inclusive foi de um camarada, de um britânico que eu conheci quando eu morava lá na Rua Augusta, em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, que agora estou de volta aqui em São Paulo, né? Aqui na Rua Augusta, e era da época do Yurkut, e era uma época em que o Yurkut era realmente um espaço virtual de encontro de pessoas, amigos, pessoas que a gente ia conhecendo, inclusive nas vidas boêmias, aqui na cidade de São Paulo, nos lugares de estudo que eu frequentava na época, como o Instituto Tecnológico Federal, eh, eu cheguei a frequentar instituto de psicanálise, ia a muitas reuniões, achava muito interessante na época, ainda me é interessante, né? Mas naquela época a gente engatinhando nesses temas, né? Nos temas políticos, embora pelo lugar que eu nasci, eu já venho com uma bagagem, né? De um país bastante politizado no sentido em que as pessoas trazem a política do cotidiano, primeiramente, como uma política verdadeira, né? As opiniões dos vizinhos, das pessoas, né? E a gente vem de uma época em onde os computadores não existiam, embora em outros países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, os computadores utilizados pela indústria, pelo complexo bélico comunicacional norte-americano, né? é, a, 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 a surgência, né, do advento das máquinas tecnológicas que serviram primeiramente, né, para alavancar grandes guerras, para comunicações no âmbito privado, dentro do exército, ou dentro de organismos de inteligência, né? Logo isso foi se propagando de tal maneira, de tal forma que começou a envolver a população em geral, né? E nós fomos os primeiros, inclusive nós, pessoas mais velhos, embora eu não me considere velho, mas nós fomos as primeiras pessoas que nos deram nas mãos, né, celulares. Eu tive aquele Motorola, aquele bagulho, né? Desse tamanho, com uma antena enorme para poder se comunicar, era pesado para carregar no bolso, né? Não tinha esses sistemas que tem agora os novos smartphones, novos celulares, né? E mais leves e cheio de aplicativos e de ferramentas que, de algum modo,
fizeram com que a nossa vida fosse mais é, veloz ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, ou no mesmo ângulo, ele nos trouxesse facilidades que antigamente para nós eram impensáveis, né? Hoje, por exemplo, existem os tablets, existe o Kindle, né? Que os estudantes hoje, as pessoas jovens, né? Não precisam carregar tantos livros e cadernos nas costas, como foi na minha época, que inclusive a gente chega a deformar as costas, porque você tinha que carregar muita coisa para ir para a escola era integral, o colégio era integral, você tinha que carregar livros, cadernos, lápis e aquarela, pincéis nossa, um monte de coisa que tinha que comprar, ia para papelaria, a gente vinha com sacola cheia de coisas, e todas as coisas tinha que levar para a escola, nas aulas de técnicas manuais, de artes plásticas, e aí tinha história e matemática, era tudo junto, você tinha que levar um livro de cada coisa, tinha um caderno para cada matéria, e os livros eram pesados, e você tinha que carregar nas costas, às vezes caminhar quilômetros, em alguns casos, né, em alguns casos específicos de pessoas que moravam bem distantes, né, da época, eu estou me referindo aos anos 70, 80, né, até os anos 90. E de 2000 para cá, começou a mudar toda essa performance, graças ao advento das tecnologias, e não apenas das tecnologias, como eu falei anteriormente, a materialização dos aparelhos que faz com que as tecnologias virtuais estivessem aqui, né? Hoje em dia, com um microfone levinho como esse, por exemplo, um notebook e um celular ou uma tablet, você leva a informação para qualquer lugar, você pode, desde qualquer lugar do planeta, você pode se comunicar com outras pessoas de qualquer outro lugar do planeta. Você, para quem tem conhecimento de outras línguas, né, como é o meu caso, eu consigo ler em inglês, ouvir em francês, tem uma tradução simultânea em alemão, né? Inclusive a, me compenetrando na trilha dos movimentos indígenas, não somente do Brasil, como do nosso continente, a Yala, né? A gente consegue entender o que um parente tupi fala, o que um parente náhuatl fala, o que um mapuzungo, um parente mapuche do Chile ou da Argentina fala para nós, através das plataformas de comunicação, Telegram, Snapchat, Signal, WhatsApp, e sei lá que outras mais que estão existindo por aí, ou as que virão existir. E essa época que a gente vivia não tinha esse conhecimento do que era um algoritmo, a gente não sabia o que era startup, a gente não sabia o que era TI, né? A tecnologia da informação com essa linguagem que ainda nos parece bastante complicada, bastante difícil de poder assimilar e, ao mesmo tempo, poder praticar esses modelos de informação que nós temos, né? Só que tudo isso, e junto com tudo isso que eu estou expondo, né, viram as grandes problemáticas mundiais, né, em termos de clima, ecologia, meio ambiente, a questão alimentária, a questão política, a questão social, e tudo isso, todo esse âmbito, toda essa ambiência das nossas sociedades, principalmente das nossas sociedades ainda modernas, ocidentais, patriarcais, cristãs, brancas, romanas, luteranas, enfim, tudo isso ficou embutido nesses aparelhos, nesse aparelho que estou usando aqui, esse notebook ou o celular, né? E as outras máquinas que estão por aí, né? Então, aí veio toda uma questão filosófica dentro do que hoje nós conhecemos como subjetividade maquínica, né? Como essa maquinária tecnológica toda maquinizou maquinicamente o cérebro das pessoas, o nosso cérebro em geral e as formas como nós nos estamos comunicando,
em tempo real, ou mediante uma gravação, como eu estou fazendo aqui, depois eu vou subir para uma plataforma em YouTube, e aí eu vou compartilhar no Telegram, no Facebook, nas redes insociáveis, nas redes sociais, né? Mas toda essa enorme, colossal maquinária maquínica, maquinizante, e atrelada ainda ao sistema de colonização que ainda nós vivemos desde, no caso do Brasil, desde 1500, no caso do continente, aquele que chamam Américas, desde 1492, tem causado uma enorme confusão nas pessoas, até tal ponto em que hoje está se discutindo, não somente aqui no Brasil, em grande parte do mundo, acho que em 75% do planeta, inclusive na União Europeia, está se discutindo a regulamentação da internet. Estamos chegando num ponto que a gente já parece ser que essa maquinação maquínica, maquinizante, maquinizadora, está ou ultrapassou os limites das regras básicas de convivência, de coexistência e de linguagem, de semântica, de léxico, ultrapassou todos esses limites, tanto é que todas essas teorias, inclusive as teorias linguísticas, né, como de Saussure, de grandes pensadores como Bergson e Sartre, questão existencial, tornou tudo isso uma bola de neve embutido dentro de um ambiente virtual que, para nós, ainda mesmo fazendo uso dele, ainda a gente não conhece todos os túneis, os meandros, as vielas, becos, na qual esse mundo virtual se situa, muito aparentemente parece ser uma fórmula mágica, muito similarmente aparente, né? Parece ser uma saída para desdistanciar, né? Desdistanciar aquilo que nós conhecemos como geografia, né? Então, cada vez estão mais perto os nossos amigos, né? Cada vez mais, quando a gente está num lugar e se despede de alguém, já não é essa despedida que a gente conhece, de não saber quando a gente vai se ver, porque ontem eu estava lá em Fortaleza, depois amanheci em Teresina, logo mais estive em Brasília, agora estou aqui, e continuo me comunicando com as pessoas de Brasília, de Teresina, de Fortaleza, numa velocidade que o próprio tempo não sabe definir. Que velocidade é essa que nós estamos vivendo? E aí vem à tona uma questão que é grave, gravíssima, que é a questão da regulamentação de algo que as pessoas denominam por aí de terra de ninguém, porque assim como eu tenho a liberdade de me expressar através via Zoom para as pessoas, tem muitos, milhares de pessoas no mundo, inclusive, que estão também se utilizando dessas redes para abrir sua boca, para dizer coisas, mediar, colocar seu pensamento, propor, e, no pior dos casos, para inserir nas pessoas o ódio, a mentira, a desconsideração, o desrespeito, a deslegitimação, dentre outros adjetivos desqualificativos. Então, nós estamos vivendo um momento em que a nova geração, inclusive as crianças que já estão tendo que ir ao não, mas a gente deve admitir que as crianças têm uma acessibilidade enorme com essas novas tecnologias, e o cérebro delas já muito rapidamente, muito melhor que nós, os mais velhos, já estão conhecendo o beabá do que é essa ambiência virtual, né? Só que a questão política, que tange, inclusive, aos meios de comunicação, aos nossos meios digitais, né? Por pequenas que sejam nossas mídias, modestas até, mas elas têm uma repercussão no sentido que a gente já não sabe mais, ou a gente perde a noção se realmente as palavras e as coisas fazem jus a esse movimento algoritmo que é criado para gerar principalmente lucros, ou, em sentido de totalidade,
que gera lucratividades, né? Que não são conhecidas para a grande maioria das pessoas. E eu sempre eu vinha falando, inclusive com parentes indígenas, claro, né? Falando assim, puxa, a gente ainda se utiliza de plataformas que não são nossas, né? E aí, inclusive, quantas vezes eu dizia, há muitos anos atrás, inclusive em 2013, quando começou toda essa campanha de desprestígio contra a esquerda e os governos progressistas, né? Que se a gente tivesse um circuito fechado de comunicação com satélites, o Brasil lançasse seus próprios satélites de comunicação e telecomunicação, a gente poderia ter o nosso Facebook, a gente poderia ter nosso Twitter, com outros nomes, claro, a gente poderia ter nosso WhatsApp, nosso Telegram, e não estar dependendo sempre das tecnologias que vêm de fora, porque a colonização digital é expressamente isso, o seu significado maior, que não é simbólico, não tem nada a ver com simbolismo, esse papo de exacerbação semiótica não existe. Por mais virtual que seja, é a vida real. Porque as pessoas que já me conhecem já sabem como eu sou. E eu não mudo. Porque estou aqui no mundo virtual, eu vou vir com uma linguagem extremamente rebuscada. O jeito que eu me expresso aqui, os trejeitos que eu faço, são os meus trejeitos, é a minha natureza de ser. E assim as pessoas que me conhecem sabem que o meu jeito de falar é esse, e o meu jeito de vestir, o meu chapeuzinho, ou seja, por mais virtual que ele seja, ele é concreto. Aliás, virtualidade vem de virtus, né? E Aristóteles foi o primeiro, na época dele, lá na Grécia dele, né? Na época que ele foi digamos, um rei filósofo, um grande filósofo, um filósofo mestre, ele já falava que tudo que é virtual é aquilo que pode vir ser, ou seja, é impotência. É impotência. Virtualidade é potência. Potência é o que é potência? Ressonância, eco, rimbombo. Ou seja, eu estou fazendo esse vídeo aqui e as palavras não é que saem para o vento e o vento leva e desaparece. Elas vão procurar porosidades onde ela se pode se impregnar, né, como as paredes, quando as paredes estão cheias de por, porosidades, e a poeira, que quando a gente varre, a gente acha que vai varrendo a poeira, coloca na pazinha e joga. Não, essa poeira suja e vai estar aí, de repente entra pelas nossas narinas, se impregna nas paredes, em cima dos móveis, do próprio computador. E assim as palavras são igual esse pó, essa poeira. Ela sai daqui da minha boca, ela entra aqui no círculo virtual, através do Zoom, para logo ir para o YouTube, depois vai para a rede social e vai para outro lugar. E essas palavras vão tomando um efeito em potência, ou seja, é um vir a ser, é um devir constante. Desculpe. É um devir constante. É algo que talvez daqui a 10 dias, a 2 semanas, a um ano, talvez a mais ou menos, quem ouviu falar do Ludwig e o canal, um dia diga, puxa, eu ouvi o cara falando tal coisa, deixa eu lembrar, claro, era lá naquele vídeo. E essa pessoa vai retornar a um vídeo, talvez de 1 ano, 2 anos atrás, e vai dizer, pô, olha, o cara tinha razão, ou seja, nenhuma palavra que sai da nossa boca e entra nesse universo do virtus, do mundo virtus, como eu gosto de chamar, mundo virtus, que é um mundo de coisas, é um mundo de palavras, é um mundo de pessoas, é um mundo de emoções, de sentimentos, de pensamentos, que entra e que alguém lá na frente vai se sentir representado, vai se sentir manifesto e também vai dar impulsionamento a que esse pensamento seja prático, seja aqui no Brasil, no Chile, na Índia, nos Estados Unidos. Alguém vai ter conhecimento da existência desse ser molecular e celular, falando essas coisas como de outras coisas, de outros temas que são temas relevantes para a sociedade
na qual nós convivemos. Pois bem, onde que entra a mídia indígena dentro de todos esses aspectos que eu coloquei de forma parabólica? O mundo indígena, o que nós denominamos de indigenidade, ela nunca precisou, tanto quanto agora, de também compenetrar nesse mundo. Tanto é que eu estive lá no acampamento Terra Livre, lá em Brasília, agora foi nos dias 24, 28 de abril, você vê, tem uns vídeos aí, os vídeos que eu gravei com celular, para que as pessoas mais ou menos venham sabendo o que foi o acampamento, como que elas podem se sentir representadas por essa movimentação de indígenas e não indígenas, de brancos, de indígenas, de peles vermelhas que viram dos Estados Unidos, de parentes queixos que moram no Brasil, de outros que vieram lá da Bolívia, de um pensamento decolonial, de um pensamento de progressista, dessa esquerda que nós conhecemos como esquerda tradicional, foi uma junção de pessoas e de coisas. Pois bem, dentro de todo esse universo, nós temos duas categorias essenciais para separar o que, que nós fazemos dentro do mundo virtual e o que nós não devemos fazer, embora alguns façam, porque queiramos ou não, tem indígenas atrelados aos movimentos de extrema direita, tem indígenas que defendem o agronegócio, tem indígenas que são a favor do garimpo, ou seja, tem essas contradições. Claro que não quantitativamente de forma desonrosa. São pequenos grupos que acham que tendo um pequeno poder, ou como eu gosto de falar sempre, pequenos poderes, eles vão sair dessa, desse mundo deles, de indígenas tradicionais, achando que isso aí já não faz mais jus à sua causa, não à causa do mundo indígena, do mundo ancestral, dos povos originários de Pindorama e Abya-Yala, Brasil e as Américas. Para nós é muito simples, é muito simples. Quando eu falo das questões indígenas, a gente não fala das questões indígenas apenas porque eu tenho me autodeclarado indígena. E eu não falo da questão indígena, por exemplo, agora em primeira pessoa, porque ser indígena é legal, porque ser indígena é da hora, é bacana, está na moda, né? Está em voga, está na boca do povo, no Vox Populi. Não, o ser indígena está lutando por coisas que não é de e para indígenas, é uma questão de princípio de coexistência num conceito que não é muito falado, que é o conceito de habitat, né? O habitat é a cosmosfera onde tanto vocês quanto eu estamos compartilhando desse habitat. E se eu vou lá e corto uma árvore, eu vou causar consequências a outras pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu não conheço. Então, essas são coisas que a gente não deve fazer. Quem faz isso são os brancos. Digo branco no sentido de conceitualização de branquitude, que se permite tudo, porque eles são depositários diretos da colonização que começou, no caso do Brasil, em 1500, dessa cabralização da subjetividade e da subjetivação, onde as próprias pessoas introjetam para si verdades que nunca foram, mas que para elas acham que essa é a única realidade tangível possível, e outras não são porque não, já não se atrelam a essa subjetividade dominada pela colonialidade. Então, a questão das redes sociais, as mídias indígenas, os novos canais de comunicação na qual os indígenas, desde dentro das comunidades, estão utilizando, eles, nós todos, no sentido geral, não estou falando todos, mas no sentido geral, nós já temos algo que o não indígena não tem e que se chama ética. A ética e a moral. A moral indígena não existe como moral, como essa moral kantiana, por exemplo, dentro da filosofia ocidental. A moral nossa é que cada um de nós tem que respeitar. E respeitar o quê?
como a gente viu lá em Brasília, onde os povos guarani, que não usam grafia, não se pintam o rosto, não fazem desenhos no corpo, não usam cocá, conviviam justamente com povos que usam grafismo, que usam cocar, que usam penas, plumas, que usam coisas referentes à natureza do espaço geonatural, se se pode dizer assim, onde eles moram, né? Não é o mesmo, eu já comentei isso aqui em outras oportunidades, né? Não é o mesmo nascer Tupinambá no Ceará que ser Tupinambá no Rio de Janeiro. Não é o mesmo Choclen de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que os Assurini do Tocantins, porque são ambiências geográficas diferenciadas, clima diferente, culinária diferente, mas todos conseguimos conviver num reduzido espaço lá em Brasília e ninguém se espantou com nada de ninguém, porque isso é a moral que a gente traz. A ética é a ética da comunidade. E eu não posso vir aqui e falar assim, ah, os açurinis são isso, são aquilo. Aí os açurinis falam, nossa, que os mapuches, não sei o quê. Aí vem os guarani, não, porque os guarani de lá não são guarani. E os guarani de lá do Mato Grosso do Sul dizendo, não, porque os tupis paulistas não são tupi paulistas, porque não sei o quê. Não existe isso. Existem algumas deslegitimações dos pequenos grupos, por aí existem pessoas seres humanos individuais, singulares, que fazem essa deslegitimação. Mas não existe um povo deslegitimar o outro. Não existe, nunca existiu na história. Se algum branco escreveu nos seus textos, nos seus escritos, que viu um confronto entre tupiniquins e tupinambás, era na subjetividade e subjetivação que eles viam isso e faziam a interpretação como se eles vissem os godos contra os visigodos, ou os visigodos contra os helvéticos lá na Europa. Era uma visão da subjetividade e da subjetivação, ou seja, de tudo aquilo que as pessoas se introjetam como único e verdadeiro. Então, essa que é a grande diferença. O governo de coalizão que temos hoje aqui no Brasil, graças, inclusive, aos parentes que votaram, que tiraram o governo anterior, graças à população do Nordeste, que ajudou a tirar esse genocida, esse canalha que estava ali no outro governo, que eu não tenho outra palavra para dizer. É um canalha, ele, a família dele e a trupe dele. São canalhas mesmo. Quem são as pessoas que tiraram essas figuras nefastas? Foi a população mais precarizada, a população que engrossa esse percentual de desigualdade social que o Brasil tem. Foi essa população. Essa população votou por uma questão de sobrevivência. Ninguém votou porque, ai, porque lindo o atual presidente, que maravilha. Que... Não, as pessoas votaram por sobrevivência. Era votar nesse personagem atual que está ocupando o mais alto posto de mando eh, lá no Palácio da Alvorada, ou era a morte. E como dizer assim, olha, ou você come ou você vai morrer de fome. Eu vou votar a favor para eu morrer de fome? Não, eu vou votar para ter um prato de comida. Eu vou votar para ter um pouco um pouco de respiro. Eu vou votar para ter pelo menos uma melhor qualidade de vida. E eu vou votar a favor dele porque eu sei que eu vou ter saúde. Eu vou votar a favor de uma figura porque eu vou ter, não sei se vou ter o nível de educação, mas vou ter acesso, ou pelo menos vou poder mandar meus filhos para a escola, para o colégio, e pensar alguma vez que essa pessoa, esse filho, neto, afilhado, sei lá o que, apadrinhado, sei lá o que, possa ir para uma universidade, se alfabetize, comece a ter gosto pela leitura, que tenha que possa conversar com todo tipo de pessoas, com um mendigo, com um doutor em ciências, com um PhD de não sei o quê,
que sejam pessoas que consigam transitar por essa vida, que é a única que nós temos, de uma forma moral e ética, eh, não sei, eh, por excelência, por excelência, perfeita, ou quase perfeita, ou maravilhosa. Não vou votar em alguém que vai me trazer fome, miséria, pobreza, atraso. Então, e tudo isso foi feito também graças às tecnologias que nos foram colocadas nas nossas mãos. Porque foi na palavra, foi na veiculação de notícias que, por mais cruéis ou ruins, estava trazendo uma visão assustadora do que poderia ser hoje o Brasil, caso o governo anterior tivesse continuado. E acho que nem eu estaria aqui fazendo esse, esse vídeo agora. Mas precisa, ou melhor, precisamos nos entender com essas novas tecnologias. Precisamos ter uma conversa primeiramente sobre o que é inteligência humana. Porque se fala muito de inteligência artificial, mas existe muita desinteligência humana, que também fazem uso dessa tecnologia, dessa inteligência artificial. Então, o que, que nós temos que pensar primeiro? A inteligência humana. E a inteligência humana se refere diretamente a uma questão de subsistência. Porque todos nós, num certo sentido, aliás, todos os seres vivos são ou somos inteligentes. Por quê? Porque se a gente tem que três princípios básicos: princípio de preservação, conservação e manutenção da nossa espécie. Se a gente não tem esses três requisitos inteligentemente já previstos nesse cérebro, que é o órgão mais importante da nossa nomenclatura humana, a gente não consegue sobreviver sequer um dia desde quando nós nascemos. A gente já nasceria bebê e logo seria cadáver. Então, é a própria inteligência humana que faz que o ser humano consiga reduzir os aspectos negativos da existência e ele possa dar, como se fala vulgarmente, dar seus pulos para melhorar a sua vida e para que essa vida melhorada sirva de alguma forma para que outras vidas possam também ter suas melhorias, ou tenha melhoramentos dentro do âmbito eh, do, do avanço na questão subsistencial, sobrevivencial. A gente, aliás, eu prefiro subsistência do que sobrevivência, porque a gente estamos sobrevivendo. Mas nós viemos para viver, então nós deveríamos estar falando mais de sobrevivência. Nós deveríamos estar sobrevivendo, ou seja, vivendo melhor do que já estamos, ou deveríamos estar. E aí, onde que entra a questão da inteligência? A inteligência artificial entra justamente para favorecer as nossas vidas, só que ao mesmo tempo, o grande engodo da questão é que existem pessoas atrás dessas plataformas, desses sistemas operacionais, que estão ganhando dinheiro às nossas custas e nós estamos vivendo aqui à míngua. O, é o meu caso, eu estou sem um centavo, estou sem dinheiro, estou desempregado, mas eu ainda consigo fazer vídeos e utilizo as plataformas, o sistema operacional e o aplicativo de lá, não sei o quê, para poder enviar essa mensagem, que por mínima que seja, talvez alguma pessoa, como eu falei um pouco antes, vai ressoar nele e falar assim, pô, rapaz aí, gostei do que ele está falando, gostei do que ele está dizendo. Então, onde que entra toda essa parafernália maquínica, maquinizante, que inclusive tem o Félix Guattari, grande psicanalista francês, que já vinha falando sobre isso. Aliás, eu acho que eu vou colocar ali nos comentários ou na descrição, vou colocar
a subjetividade maquínica segundo Guattari, porque esse é o livro-chave, é um livro-chave para vocês abrirem e começarem a ler. E a questão das redes sociais já vinha há muito tempo se falando sobre isso. Inclusive, já teve já alertas desde quando surgiu o software livre sobre o que poderia acontecer se toda essa parafernália capitalista neoliberal ingressasse junto com as plataformas aqui dentro e todos nós aqui dentro embutidos igual o embutido de Motandeila, né? Motandeila, né? Aí a gente tem que prestar atenção. E a gente deve continuar utilizando-se dessas plataformas. E a gente tem direito-se também a ganhar um dinheiro. E eu acho até mais. Os próprios, os acionistas dessas grandes empresas, como Google, principalmente YouTube, Vimeo, essas plataformas que a gente... Eles deveriam dar pelo menos um percentual para cada um de nós, porque não está ruim usar o YouTube. Eu acho fantástico. Aliás, o cara que inventou o YouTube é um gênio, mas os ganhos devem ser divididos em formas iguais. Não pode uma grande empresa como Amazon, Google, Meta, não sei o que outra mais, ganhar fortunas de dinheiro às nossas custas por causa do Big Data, que é uma nova forma de acumulação capitalista, que já não é aquela acumulação que Marx fala no na sua obra O Capital, agora a acumulação é a acumulação de dados. Quem tem mais dados tem mais, ganha mais, lucra muito mais. Né? Deve ter um ganho, ou seja, ao invés de eu trazer todo esse conteúdo e trazer pessoas para o meu canal, para que compartilhem, comentem, se inscrevam, e não sei o quê, dizer, bom, esse rapaz está chamando pessoas, são poucas pessoas, 200 e poucos inscritos não são 20 milhões, mas essas 200 pessoas, quando eu chamo as pessoas e digo, olha, eu fiz um vídeo aí, as pessoas vêm e visualizam, e para visualizar tem que fazer o quê? Tem que clicar. Pois bem, onde que estão esses grandes acionistas que não pensam de forma coletiva? Onde estão os acionistas do Vimeo? Onde estão os acionistas do Meta? Onde estão os acionistas do Google, do Amazon, do Opera, do Bing? Onde que estão eles? E não discutem primeiro eles, junto com a sociedade civil? Por que não discutem essas coisas? Porque, em vez de formar lobbies corporativos para dentro das instituições legislativas, eles não começam a conformar sociedades virtuais onde a gente possa dizer, olha, cara, eu tenho 200 e poucos inscritos no meu canal. Eu quero continuar utilizando o YouTube, mas eu preciso sobreviver. Aliás, sobreviver. Viver de forma que eu diga, olha, eu estou tranquilo, tenho um lugar para morar, tenho comida em casa, eu posso fazer os vídeos que você quiser. E eu não vou vir aqui e falar mentiras, porque isso é a parte da moral, que ela é individual, e a parte ética, que é a minha forma de transmitir conhecimento para as pessoas. Eu não vou vir aqui falar besteira. Eu não vou vir aqui falar, que nem os outros falando, das vacinas e que o mundo é plano e outro que as besteiras aí, que olha, que nem criança de 4 anos acredita mais. E eu vou vir aqui com uma opinião baseado tendo como embasamento teorias, livros, textos, pensamentos e mais convivência, vivência, experiência. Eu sou uma pessoa da vivência. Eu sou um ser do pé no chão e olho no olho. Assim como eu estive em Fortaleza, que não fui lá para Fortaleza e fiquei trancado num apartamento, não, eu morei em lugares, inclusive, precários, extremamente precários. Mas eu estava lá vendo, observando, conhecendo, ouvindo. Eu não vou vir aqui falar, ah, não, porque em Fortaleza tem um disco voador que você vai chegar lá na praia não sei de onde. Não, não existe. A pessoa que faz isso não tem moral. E isso também deve ser previsto também pelos políticos nacionais e pelos acionistas das grandes plataformas. Olha, quem é que tem moral para falar, puxa,
O Ludwig não é um grande acadêmico, um master, um PhD, uma pessoa. Não. Mas ele está falando de coisas relativas que, inclusive, se alguém me pedir comprovação, eu tenho como comprovar. Eu tenho como comprovar. Eu estive lá, eu falei isso, eu fiz aquilo outro, estive na escola. Eu tenho como comprovar. Então, isso, para mim, ou pelo menos acredito que para o pensamento nosso, como indígenas, é uma coisa relativa à coexistência entre os seres humanos e não humanos. Isso que deve ser, isso que deveria estar implícito, não apenas na mentalidade indígena, como na mentalidade das pessoas não indígenas que temos essa moral e essa ética, desde diferentes arestas, com diferentes opiniões. A diversidade, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Mesmo que algumas nos choquem, ou causem um choque, ou causem uma espécie de um impacto assustador, é, é, temerativo, sei lá o quê, mas é através dessa diversidade humana que a gente também se enriquece. Agora, se não se faz isso, se não se divide os lucros, se essas grandes companhias não têm uma moral e uma ética próprias, consequentes e condizentes com as nossas realidades, se esses grandes acionistas todas essas redes sociais não se dispõem a ter um diálogo com as sociedades mundiais, se os políticos não freiam as mentiras, as falácias, fake news, sei lá, a fake news é mais velha do que a humanidade, mas se não impõem certas regras, certas condutas, princípios básicos de convivência virtual, em potência, como eu falei antes, nesse mundo de virtus, nós vamos estar eternamente nesse dilema. E, enquanto isso, um grupete, poucos, vão continuar, como se fala vulgarmente, enchendo o saco. Inclusive tirando a atenção de coisas muito mais relevantes, como é a questão ambiental, como é a questão climática, por exemplo, a miséria, a pobreza, a desestabilização política econômica, a, 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 o modo com que política econômica financeiramente um país é dirigido, causando ainda mais desigualdade do que já tem, que o Brasil é emblemático na desigualdade social, principalmente na nossa região continental. Então, se não existe, se todas essas pessoas que estão atrás desses grupos que manejam essas tecnologias não se dispõem a fazer esse trabalho, nós não vamos dar um passo adiante para que haja uma convivência minimamente moderada, pertinente, aqui nas redes sociais e naquilo que chama de inteligência artificial. Portanto, contudo, a inteligência artificial ela é secundária. Primeiro é a inteligência humana, e não é a inteligência malandrística. Ah, porque eu sou inteligente, porque eu sou espertão, porque eu sou malandro, eu vou. Não, é a inteligência humana disposta a fazer com que essa subsistência, essa sobrevivência esteja posta para todos, de forma horizontal, democrática, aberta. Isso que, isso que as pessoas deveriam estar pensando. E isso são coisas fáceis de resolver, mas falta vontade. E a má vontade não depende dos políticos, não depende dos legisladores, depende principalmente de vocês, de nós. É todos vocês que têm que fazer esse trabalho. Nós que temos que dizer, olha, até aqui vai. Ou podemos ir mais adiante. Porque se nós esperarmos da boa vontade de políticos, legisladores, principalmente no caso do Brasil, é onde o Senado e a Câmara Baixa estão ocupados por um monte de gente da mais baixa estofa, desculpem aí dizer, mas aí gente de baixa estofa, e mesmo os progressistas, a esquerda,
não se situa ainda no lugar onde nós, o povo, estamos, não vai avançar e vai ficar nessa penumbra. E essa penumbra vai nos trazer num túnel sem saída. E não adiantaria copiar a China e dizer assim, oh, vamos tirar todas as redes sociais amanhã. Não, não é solução também, não. Isso não é solução. A solução é a consulta às pessoas, fazer referêndum, fazer plebiscito e criar mesas de pluridiálogos. Eu gostaria muito de sentar com os acionistas do Meta. Fala em inglês? Speak English, então. Ah, vamos sentar com o Twitter? Vamos, mas vamos colocar as coisas como deveriam ser e não como dois, três, quatro, cinco acham que deve ser. Até porque é perda para eles. Se eles pensassem melhor e um dia as pessoas decidirem abandonar as redes sociais, eles vão ficar com os lucros. Mas eles não vão ter mais seguidores, não vão ter mais influências, não vai ter quem mobilize essa máquina maquinizante, maquinizadora da inteligência artificial. Então a gente tem que pensar de um outro modo. A gente tem que raciocinar de forma em que todos os setores possam expor suas ideias e ver qual que são os caminhos viáveis e que faça para o bem comum. Não é para um, dois, três, quatro, para mim e o meu amigo aqui em casa e o resto a ver navios. Não, é para que seja do bem comum. Aliás, a internet, quando começou, era bem comum. Então, eu comecei falando sobre a minha história em relação ao uso dessas novas tecnologias, e acabei falando de coisas que, inclusive, estão um pouco longe do meu conhecimento, porém, é da experiência que a gente vai trazendo conclusões. Não é do que o vizinho falou, deixou de dizer, ou daquilo tudo que se fala, inclusive na própria plataforma de YouTube, através dos diversos canais, que vão fazer que a minha opinião sobrepasse ou ultrapasse a opinião dos outros. É a minha opinião. Você tem a sua? Pois faça-a conhecer. Algo mais ou menos como Voltaire dizia: estou em completo desacordo com o que tu dissesses, mas eu daria, gostoso, a minha assistência para que tu a desses a conhecer. Porque nessa conjuntura pluridialógica pode resultar algo diferente do que está sendo agora. Mas se nós continuarmos nessa discussão em que uns querem tomar o monopólio da informação e os outros querem monopolizar ao bel prazer a legislação, e nós ficamos aqui a ver passarinhos, lindo ver os passarinhos, mas nessa situação em que nós nos encontramos, onde todo mundo sabe o que a gente faz, onde todo mundo sabe o que a gente pensa, onde todo mundo sabe qual que é a nossa dinâmica cotidiana, e realmente fica totalmente fora de si, fora de lugar. E os indígenas, nós os indígenas que fazemos, inclusive, a utilização dessas plataformas, nós temos também o que dizer ao respeito. Porque, em vez de imitar os Estados Unidos, imitem os povos originários, que temos um sentimento de coletividade. Vamos criar sentimento de coletividade ao interior da inteligência artificial, daria muito melhor resposta e as pessoas não deixariam de ganhar. Porque a questão não é ganhar ou perder. Não é se eu vou ficar na miséria e o outro vai ficar hiper rico. Não se trata disso. Não é uma questão de materialidade tóxica, econômica, financeira tóxica. Não, é uma questão de convivência e de supervivência. De sobrevivência, sobreviver acima daquilo que nós podemos e devemos. E assim todo mundo pode usufruir tranquilamente das redes sociais, sem termos que estar nos debatendo e nos cancelando mutuamente, como está acontecendo, inclusive, neste momento. É isso, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Deixe seu comentário aí, fale aí o que você pensa também. O canal é para isso, para a gente ver de que forma a gente também pode influenciar o pensamento de outras pessoas. Se inscreva, compartilhe, convide seus amigos, venha aqui no canal. Aqui o canal é aberto para todo mundo. Só não pode trazer o quê? Fake news. Falou, pessoal.